seja muito bem-vindo a mais uma edição do OAB-AM em Destaque. Mês de agosto, mês especial da advocacia. Nós estamos aqui com dois grandes advogados da nossa OAB Amazonas, o diretor tesoureiro Sérgio Cruz e a nossa secretária adjunta e corregedora-geral Alice Siqueira. Sejam muito bem-vindos. Obrigada pelo convite. Uma honra poder participar, especialmente no mês da advocacia. Eu imagino eles que são aqui grandes nomes da nossa advocacia amazonense e fazem parte aqui da nossa gestão da OAB Amazonas, doutor Sérgio Cruz. Muito bem-vindo. Obrigado também pelo convite. Sempre é uma honra aqui estar prestigiando nossa prata da casa aqui, que é o nosso podcast, né? Com certeza. E para dar início aqui ao nosso bate-papo, a gente quer saber um pouco da trajetória de cada um. É um mês dedicado à advocacia amazonense e a gente sabe o quanto é especial essa profissão que vocês escolheram e como é que tudo começou. Primeiramente aqui com a doutora Alice Siqueira. Bom, eu venho de uma linhagem, né? Posso dizer assim, porque o meu pai é advogado há mais de 40 anos, então já está no tutano, como a gente costuma dizer, né? Mas não significa que é mais fácil também. Eu sou advogada já há 21 anos. Um dos grandes desafios à época, né, era conseguir conciliar os prazos processuais. Nós estamos falando de uma época em que a internet era muito difícil, nós não tínhamos tantas facilidades de consulta, o peticionamento era físico, nós carregávamos muitos processos, nós temos dores na coluna e nos ombros até hoje de tanto carregar processo. Então eu sou desta época que eram esses os desafios, mas um grande desafio que eu posso dizer é que eu era filha de um grande advogado, então me destacar a partir dali precisava ter trabalho dobrado, né? Porque senão você sempre vai ser só o filho de. Então precisei, além dos estudos, além do trabalho como advogada, também me posicionei dentro da ordem, inicialmente como conselheira suplente, depois vim galgando alguns cargos dentro da UAB, até chegar onde nós estamos hoje, né, Sérgio? Mas com muita honra, porque trabalhar para a advocacia, auxiliar a advocacia a ter a estrutura que nós temos hoje, ter os benefícios que tem hoje dentro da UAB Amazonas, muito bem presidida pelo nosso presidente Jean Cleuter, nossa vice-presidente doutora Denise Alfiero, nossa secretária-geral Mara Guzmão também, com essa diretoria maravilhosa, é uma honra. Então, poder trabalhar para essa advocacia, ter mais benefícios, ter mais facilidade, inclusive, é muito bom. Olha só, parabéns, doutora. É um exemplo. E hoje mesmo ela já estava aqui com a gente falando, doutora Débora, tem aqui ainda uma sessão, vamos agilizar, é a correria da vida do advogado. E o doutor Sérgio, como é que surgiu a advocacia na sua vida? Sim, eu não venho de uma família de advogados, né? Temos alguns advogados na família, mas realmente foi uma opção minha, em virtude da minha intenção de sempre buscar a justiça e o melhor para os pares na sociedade. Eu também participei de movimentos estudantis e naquele item eu achei que a advocacia seria o melhor caminho para a gente poder sempre buscar essa melhoria para todos, né? Uma questão de efetivar a verdade, a justiça e todos esses caminhos que os advogados bem entendem o que eu estou falando. E nesse meio eu já tinha uma vida consolidada na área administrativa e foi realmente uma mudança muito crítica para mim no momento. Então, tanto que ao final do primeiro ano eu tinha feito uma reserva financeira e no final do primeiro ano essa reserva terminou porque sei bem o que é advogar começando do nada e você não ter praticamente um ano inteiro sem ter honorários e tendo que manter a sua casa, a família, etc. e tal. E hoje, com 25 anos de advocacia, eu digo que foi a melhor opção que eu tive, porque aqui eu me realizo achando, porque às vezes a gente acha, nós não somos o dono da verdade, né? As pessoas podem achar que a gente não esteja sendo justo,
mas achando que eu estou fazendo aquilo que eu sempre me propus, que é trazer a justiça para os meus clientes, a justiça para as pessoas que precisam, que necessitam, e também agora nesse ímpeto de tentar melhorar a advocacia, contribuir com a advocacia do Estado do Amazonas, aqui participando da diretoria da OAB. Olha só, parabéns, doutor Sérgio. O doutor Sérgio é o nosso diretor tesoureiro, ele cuida também dessas demandas aqui na OAB Amazonas. E, doutora Alice, eu queria que a senhora mencionasse quais foram os principais desafios no início da carreira, como foi essa trajetória? Olha, posso lhe dizer que no início da carreira, você ter clientela é muito difícil, diferente de hoje. Talvez hoje, por ter essa facilidade da internet e até a permissão, né? Porque antigamente a captação era totalmente proibida. Então nós vivíamos da advocacia de uma forma muito rústica, que é a indicação, né? Era o familiar que indicava o outro, era o colega que indicava o outro. Você pegava um cliente de um determinado nicho e ele te indicava para várias outras pessoas. Isso era uma grande dificuldade. Mas também nós tínhamos a questão de deslocamento, prazos, o protocolo você tinha que fazer na própria vara. Então, vamos colocar um exemplo, se trabalhasse no centro e tivesse que fazer um protocolo na Zona Leste, você tinha que sair antes, então você não tinha até o fim do dia. Eram os desafios do início da nossa advocacia, né? Além, claro, de se manter atualizado, porque a atualização jurídica na época eram livros, eram revistas. É diferente de hoje sair uma decisão e você ter acesso imediato. Mas esses eram os grandes desafios que nós passamos. Claro, não sem dificuldade, não sem muito esforço, né? Era realmente para os fortes a advocacia, a gente costuma dizer assim. Não tínhamos modelos, era bem diferente. E tudo no presencial. Se você quisesse despachar presencial, se você quisesse fazer audiência sempre no presencial, com todo mundo nos horários, e esse era um grande desafio na época, que hoje já ajuda muito a modernização. Exatamente, e até se adequar a essas mudanças, até a gente sente o impacto, né? Porque às vezes é tão bom lidar ali com o contato humano, deixa eu falar ali com o assessor da vara mesmo, para tentar resolver. Na minha época, eu lembro que eu recebi proposta ainda de empresas que olhavam fisicamente o diário oficial, tirava cópia para mandar o recorte para a gente das publicações que saíram no nosso nome. E naquele momento já estava em transição, mas naquele momento já entendia o que os advogados do passado sofreram, né, com essas situações. A contagem de prazo era feita pelo Diário Oficial, como disse o doutor Sérgio. Então, nós tínhamos que ler o Diário Oficial todo dia. Além de nós lermos no escritório, tinha que ir um funcionário até o Diário Oficial, diariamente comprar o diário, voltar para o escritório e fazer a leitura do diário inteiro, né? E aí a gente ainda tinha as empresas que liam, que é justamente para você não perder prazo. Isso. Era um desafio, né? E eu modifiquei, eu era a tiazinha da Xerox, eu posso te dizer assim, para a tiazinha do digital, né? Porque antes a gente só tirava cópia para juntar, eram várias cópias, você tinha que peticionar 3 cópias num processo. Então, às vezes, o processo ia muito grande e as cópias eram muito grandes, você vivia na reprografia, né? Aí, depois que o digital veio, você já comprou ali o seu scanner profissional para te auxiliar. Hoje já está até no celular. É verdade. Então, é uma mudança e é uma satisfação ver como melhorou algumas coisas nesse sentido. E tudo isso a gente pode observar que também vai ajudando na capacitação, na agilidade. Os novos profissionais já podem contar com isso, e aqui na OAB Amazonas é oferecido também essa capacitação também, né, doutor Sérgio? Isso. O nosso braço da ESA, que é a nossa Escola Superior da Advocacia, ela tem essa função de trazer o que na nossa época a gente tinha muita dificuldade, porque, para você ver, todos os códigos, eles eram físicos.
E quando você tinha uma atualização, mandavam pelo correio para as empresas que você tinha assinado o contrato, eles mandavam pelo correio uma via à parte para você grampear dentro do código. Então, hoje, quando você tem um acesso na ESA, por exemplo, com uma atualização, se tiver no mesmo dia uma alteração na lei, o professor ele já tem condições de já, naquele mesmo dia, já passar um parecer. E com a IA, então, agora, voa, né? Toda a informação voa. E os advogados têm que ter a percepção de que a IA é importante, mas a gente nunca pode deixar também a parte física. E nisso entra os cursos de atualização, entra as pós-graduações para você se especializar, o doutorado, o mestrado, enfim, todo aquele caminho para você continuar estudando, e a ESA está aí para isso, né? Perfeito. E também agora, falando em capacitação, como que foi para vocês escolherem a área de atuação? Eu vou ser advogada criminalista, eu vou ser advogado tributarista. Como foi que esse período para se encontrar, doutora? Eu acho que a minha escolha, ela vem de uma paixão de infância, né? Meu pai sempre foi advogado trabalhista e advogado de hipossuficiente, que é do trabalhador. Então, essa paixão pela justiça, pela tentativa de busca desses direitos, ela sempre esteve muito presente na minha vida. E eu acabei me apaixonando a partir do momento que eu entrei para estagiar, né? Porque antes de ser estagiária, eu era carregadora de pasta, depois eu virei estagiária e depois advogada. Então, eu já tinha essa convivência, diferente de algumas dificuldades que muitos passam no início. Eu tive essa facilidade de já ter um exemplo e já ter algo que eu pudesse me apaixonar, porque a ética com que meu pai trabalhava, a paixão que ele tinha ali no direito, a dedicação, aquilo dali para mim foi um exemplo e também acabou me envolvendo e eu acabei gostando. Hoje em dia, eu não trabalho apenas para o hipossuficiente, também advogo para empresas, mas sempre dentro dessa mesma ética, sempre dentro dessa paixão e em busca da justiça, que é a melhor forma. Acrescentando que o direito ele muda todos os dias. Então, aqui na nossa OAB, nós temos várias comissões que nos dão palestras, auxiliando também essa parte educacional que o Dr. Sérgio falou, e é muito importante que a advocacia participe. Porque a gente não aprende sozinho, a gente não vive isolado no mundo e todo mundo tem algo a contribuir com o nosso aprendizado. Então, participar dessas palestras que as comissões oferecem, tanto aqui na OAB quanto na ESA, é muito importante, não só para o fortalecimento da advocacia, como para o aumento das suas paixões e suas prioridades dentro dela. E reforçando que todo esse trabalho que a gente desenvolve aqui na OAB Amazonas, além da advocacia, é voluntário, né? É a vontade de fazer acontecer, né, doutora? Exatamente. Acho que eu costumo dizer que quando a gente quer a casa arrumada, não basta a gente dar a ordem e dizer o que quer. A gente tem que chegar lá, botar a mão na massa e mostrar como quer. Esse é um trabalho voluntário dentro da OAB, mas por quê? Porque essa é a minha casa, esse é a minha atividade, é o meu ganha-pão. Se eu quero melhorar as coisas para todo mundo, eu preciso entender que eu também tenho que contribuir e não apenas reclamar, né? Então, acho que a nossa permanência aqui na OAB, nessa gestão, por exemplo, é nesse sentido. Essa é a nossa casa, vamos fazer o melhor para que toda a classe esteja amparada e o melhor para que todo mundo possa trabalhar direitinho. Claro, é 100% perfeito? Nem sempre. Se você puder contribuir, venha contribuir, que a casa está sempre aberta. Temos aí várias comissões, só buscar aqui, você tem aí mais aptidão, né? Sim, temos aí várias comissões para a gente colaborar aqui com a OAB Amazonas. Até mesmo, só complementando o assunto, até mesmo porque quando o advogado ele inicia, normalmente ele acaba enveredando por aquilo que dá um retorno mais rápido para ele. Então, na minha época, e acho que da doutora também, não somos tão antigos, mas com certeza... Mas o mundo mudou muito rápido, né? Não é a gente que é antigo.
Então, como é que a gente fazia? Eu, no caso, comecei na área trabalhista, porque, como eu falei, eu vinha da área administrativa, né? E enveredei ali pela área trabalhista e ainda na coisa que era nova, que era o direito do consumidor. Tem uma OAB desde 2000, então na época ainda era novidade, tinha apenas 5 anos do direito do consumidor e tinha 1 ano apenas do juizado especial. Já tinha uma tratativa no passado para se criar um juizado especial, que seria o Tribunal de Pequenas Causas, não prosperou na época, para quem quer saber um pouquinho de história, né, da advocacia, e depois criaram os juizados especiais. Então foi quando a gente começou a enveredar nessa área, e hoje eu já estou numa outra mudança, né? Hoje não, há 5 anos, que é a parte extrajudicial. Então hoje a advocacia está correndo, está caminhando para essa parte extrajudicial, porque os tribunais estão sobrecarregados e hoje o retorno mais rápido que tem para a advocacia, sob a minha ótica, obviamente, é na parte da atuação da advocacia extrajudicial. E hoje nós temos aí divórcio, que pode ser feito no extrajudicial, inventário já pode ser feito no extrajudicial, as questões da uso capião, do direito de laje, dos direitos imobiliários ali também, que tudo pode ser feito por lá. E inclusive existe também os locais, né, os tribunais, que agora me foge um pouco a memória, de conciliação, mediação e conciliação. Então isso também é um caminho que deve ser seguido. Aqui no Amazonas a gente utiliza muito pouco essa parte da mediação e conciliação, e é muito importante para a advocacia, porque dá um resultado mais rápido para quem está começando na advocacia. Perfeito. E doutora Alice, o que a senhora observa, né, dessas mudanças, o que tem mais contribuído para a advocacia hoje em dia? Com certeza a inteligência artificial, mas que realmente ainda tem muitas ressalvas nesse caminho? Com certeza. A inteligência artificial ela veio para nos auxiliar, diminuir o nosso excesso de trabalho, mas ela precisa ser bem utilizada. O advogado não pode parar de ler, ele não pode parar de saber fazer também, porque ela faz de um jeito e você precisa revisar. Tanto é que nós tivemos recentemente condenações por utilização de jurisprudência falsa, criada pela inteligência artificial. Você precisa verificar se ela fez algo dentro do contexto do que você está trabalhando, porque ela também atua dessa forma, né? Dependendo da qual inteligência você usa, ela cria algo que não tem nada a ver com o seu processo. O advogado ele precisa entender que aquilo dali é um auxílio. A mente, o caminho, o rumo de um processo ou da ação ou do extrajudicial é dele. Então, essa constante atualização, essa constante leitura e a revisão de tudo que você faz e que a inteligência te auxilia. Ela vai reduzir o teu tempo de trabalho sim, mas você precisa estar presente. O advogado, ele é contratado por ele, pelo trabalho dele, pela capacidade dele. Então, ele não pode esquecer isso. Quando você deixa tudo nas mãos de uma inteligência artificial, você perde a sua pessoalidade. E a advocacia ela é seletiva sim, só fica na advocacia com o tempo, com o passar dos anos, quem realmente se dedica à advocacia. Isso é uma coisa que eu já aprendi ao longo desse tempo, tanto que vários colegas que começaram na mesma época que eu já não advogam mais, já saíram inclusive do direito. Por quê? Porque o direito, ele seleciona pela sua capacidade, ele seleciona pela sua dedicação, ele seleciona pelo seu esforço. Sim, então isso é muito importante lembrar que apesar das ferramentas maravilhosas que hoje nós temos, pesquisas, vários sites que você pode ter acesso, a pessoalidade do advogado precisa e deve ser essencial. Com certeza, a gente observa assim, principalmente comentários acerca da credibilidade do advogado. Não, eu quero a doutora Alice Siqueira porque ela sabe fazer isso aqui, conhece esse procedimento, a capacidade técnica sempre vai ser ali bem explorada, né, doutor? Isso, com certeza. Como a gente fala muito, o uso da IA
ela é uma questão como se fosse contratar um estagiário. Então, tudo que ela produz, tudo que ela faz tem que ser revisado por você, porque é o seu nome que está ali em jogo. Além disso, a IA ela está numa evolução muito grande para a AGI, né? O que é essa AGI? É a generativa que está em processo aí e ela vai realmente trazer muito mais produtividade para a advocacia. Entretanto, lembrando sempre, como foi bem citado aqui pela doutora Alice, nunca deixar na mão de terceiros. Por quê? Porque é o seu nome que está em jogo. Então, quando você faz uma ação pautada nisso, quando você atende, deixa outras pessoas atenderem e não acompanha isso para quem tem outros funcionários, pessoas físicas, se você tem um péssimo atendimento, não adianta você ser o melhor, você também tem que ter aquele atendimento. Então, especialização é importante, o atendimento é importante e a dedicação das pessoas que estão ali no teu escritório, juntamente com a IA, que tem que ser bem escolhida, porque não é qualquer uma, para trabalhar com você. É assim que você vai fazer a sua marca. E agora eu queria que a senhora mencionasse como é que é a sua rotina também aqui na OAB Amazonas. A senhora exerce alguns cargos aqui, Sim. Queria que mencionasse como foi que surgiu tudo isso, essa vontade de participar. Eu estou no sistema, como a gente costuma dizer, né? No sistema OAB há alguns anos já. Entrei, acho que em 2016 ou foi 2015, não tenho certeza, como conselheira suplente, né? O Dr. Choi me chamou apenas para compor a chapa. Faltava uma pessoa para compor a chapa. E naquele momento que eu assinei, que eu vim para a primeira reunião da chapa, eu acho que a gente costuma dizer que a gente foi picado pelo bichinho da OAB ali, né? Aí eu já vim como suplente, eu já comecei a participar para eu aprender, comecei a participar das sessões. Aí de repente alguém disse assim, você não quer participar ali do Tribunal de Ética? E aí eu disse, não tô fazendo nada, né? Vamos lá, vamos ver como é que é. E aí eu comecei a galgar alguns cargos. Aí eu cheguei a presidente de uma das turmas do Tribunal de Ética, passei a conselheira titular e depois, já no ano de 2021, que já estava na minha segunda gestão consecutiva, já era conselheira titular e fui vice-presidente do Tribunal de Ética. E aí na gestão passada eu precisei me organizar para algumas coisas e não participei da primeira gestão do Dr. Jean. Porque a advocacia, ela também às vezes te puxa para o teu lado pessoal, porque não é só advogar, gente. A gente tem que administrar, então é RH, financeiro do escritório, é tudo o próprio gestor do advogado. Então eu precisei me organizar e com muita alegria recebi o convite do Dr. Jean para compor a chapa no ano passado, já na diretoria, e fazer o trabalho que nós estamos fazendo agora. Assumi como secretária-geral adjunta, auxiliando a doutora Omara nas questões administrativas, e fui nomeada como corregedora-geral, que é um trabalho árduo, já que a gente tem que, não diria dessa forma, mas diria puxar orelhas dentro da nossa própria casa. É muito difícil, né? E, claro, é um trabalho que você tem que entender que, além da questão procedimental, é um trabalho voluntário. Todo mundo aqui está querendo a mesma coisa, todo mundo quer a melhoria da classe, todo mundo quer que funcione, e a gente precisa entender essas questões e tratar elas com muito cuidado, e sempre no suporte do coletivo. Com certeza. E o senhor, doutor Sérgio, como é que surgiu essa vontade de compor a equipe aqui da OAB Amazonas, contribuir como o senhor tem feito até o momento? Eu sempre contribuí indiretamente nas chapas, né? Então, sempre trabalhei dando apoio a eles, e quando foi em 2012 foi a primeira vez que a gente teve um contato mais forte. Eu já conheci o Jean
de longa data, né? Conhecia também a Omara já há um bom tempo e surgiu esse convite para eu compor a diretoria. Apenas já tive composto aqui comissões, nunca compus realmente o conselho efetivo, nem nenhuma desses cargos mais eletivos, vamos botar assim. E é um desafio muito grande. Quando a gente assumiu, a primeira coisa que foi percebida é o alto índice de inadimplência no estado do Amazonas. O estado do Amazonas ele tem uma inadimplência até hoje, que eu consegui baixar pouco e depois voltou a aumentar novamente, de mais de 50%, bateu 53%. Então, quando eu entrei, a gente era a segunda seccional com mais inadimplentes e consegui tirar a gente ali dos 5 primeiros, mas depois nós voltamos inclusive em primeiro lugar. Meu Deus. E a questão maior é que não é anuidade, porque a nossa anuidade a gente veio mantendo esses anos todinhos para ver se a gente contribui para que os advogados possam comparecer financeiramente, auxiliar que a gente possa fazer esse trabalho, que eu digo que é até social pela advocacia. E a gente está conseguindo fazer um trabalho aí de manter a anuidade baixa. Estamos entre as 5 menores anuidades do Brasil e continuamos entre os 5 maiores inadimplentes do Brasil. Então, reforçando, falando em anuidade, inadimplência, vamos reforçar que estamos aí com a campanha do Refi, temos opções aí de parcelamento, não é mesmo, doutor? Isso mesmo. Já que puxou o gancho, né, eu vou vender meu peixe. Né? Olha só. Então, olha, até o final desse mês é a oportunidade que vocês têm de pegar e se regularizar, voltar à sua casa, poder participar aqui ativamente de toda a estrutura que a OAB tem. Nós temos aí o Refi 2025 que parcela em até 30 vezes. É a segunda vez que nós conseguimos um parcelamento tão grande, fora do normal. O Conselho Federal entende a nossa necessidade, então a gente faz esse parcelamento de até 30 vezes, retiramos 100% dos juros para certas situações, multas e juros a gente retira, pode pagar no boleto, pode pagar no cartão de crédito, cartão de débito e até mesmo no cartão na modalidade recorrente. Qual que é essa modalidade? Essa modalidade ela faz com que o limite do cartão ele não seja impactado. Então você tem uma pendência aqui de R$ 2.500 e você tem um cartão de R$ 1.000 só de limite, nada impede que você parcele aquilo lá, um exemplo, em 10 vezes de R$ 250, que isso aí vai ser pago pelo seu cartão normalmente, tranquilamente, porque todo mês aquilo ali vai ser debitado, não sendo usado o seu limite como um todo, e sim o limite daquele mês. Olha só, condições especiais, então reforçando a todos os nossos colegas advogados e advogadas, opção de parcelamento até 30 vezes, ainda tem cartão de crédito, mais a modalidade recorrente até o dia 30 de agosto, viu gente? Fiquem 31 de agosto, ou seja, até o final do mês aí para realmente você ficar em dia com todos esses boletos aí, né, doutor? E agora eu queria que a doutora Alice reforçasse que a gente observa também, não basta só a questão de ser advogada, a gente verifica também a questão de ser a mulher advogada. Eu imagino o quanto que a senhora enfrentou também de barreiras no início também por ser mulher, advogada trabalhista nesse meio. Como é que foi, doutora? Sem dúvida, a advocacia ela já não é uma profissão fácil. E sendo mulher na advocacia, você sofre alguns empecilhos ainda maiores, né? A mulher, ela é profissional, ela é mãe, ela é esposa, ela é filha. E a mulher, ela tem na sociedade esse papel de cuidadora. Eu não sei em que momento da sociedade isso foi imposto à mulher, mas acaba sendo.
Então, eu te falo com certeza que equilibrar todos estes pratos é uma tarefa muito difícil. E a gente ainda faz isso de salto alto, maquiada, né? Tem que estar maquiada, cabelo arrumado, porque senão você é uma desleixada. Porque se você não tiver perfeita, nada funciona. Você tem que ter um conjunto completo na sociedade para você parecer ser boa profissional. Então, esses são os desafios que a gente enfrenta diariamente, né? A questão do tempo, eu tenho a sorte de ter tido um pai que me empoderou a minha vida inteira, uma mãe que sempre me deu todo o suporte para que eu pudesse crescer em todas as áreas, e casei com um homem que, mais do que um marido, ele é um incentivador. Ele é um incentivador que eu consiga galgar os degraus que eu possa ter na minha frente, seja qual for. Ele é um fã que me coloca para cima e diz que eu consigo, porque a gente precisa desse motivacional também. Porque não é todo dia que você consegue levantar e dizer assim, e agora, o que eu vou fazer? Às vezes você precisa de alguém que diga assim, não, você vai conseguir, e eu vou estar aqui do seu lado para te apoiar. E sendo mulher, tem todo esse suporte. Eu tenho isso, eu tenho a sorte de ter isso em casa, mas a maioria não tem, né? Então, queria dizer para as minhas colegas advogadas, sintam-se abraçadas, saibam que todas nós advogadas temos esses desafios de conciliar a carreira profissional com a vida pessoal, com tudo isso, mas que isso só demonstra a força da mulher. Porque é impressionante como a gente consegue, no final do dia, claro, não sem exaustão, não sem sofrimento, mas a gente consegue. E se precisarem de apoio, saibam que a OAB está de portas abertas. E eu mesma recebo na corregedoria demandas que não tem nada a ver com a corregedoria, né? Eu recebo colegas em dúvida sobre o que fazer da vida em alguns momentos, sabe, Sérgio? Aí é difícil, por exemplo, para elas chegarem a conversar com o tesoureiro ou com o Dr. Jean, mas quando você tem uma mulher que chegou num lugar que você gostaria de estar, essa mulher ela precisa estar com as portas abertas, com os braços abertos, com a cabeça aberta para receber. A advocacia ela precisa também de cuidado, ela precisa às vezes apenas de uma conversa, de uma pessoa que esteja na mesma posição que você. Então receber essas demandas que não são minhas, não são do meu cargo, vou colocar assim, né? É uma satisfação saber que elas podem confiar em mim também. Então, porque não é fácil. Sabe, a gente batalha todos os dias, não é fácil. Não é todo dia que você quer estar 100%, não é todo dia que você quer fazer tudo que tem na tua agenda. Meu Deus, como é que eu vou conseguir fazer tudo isso daqui, adaptar, né? E aí você precisa, às vezes, de dizer assim, tudo bem quando você não conseguir. É isso. Isso. A nossa gestão, inclusive, desde a gestão anterior, a gente já tem a OAB cada vez mais com uma preocupação com as advogadas que fazem parte da nossa associação, que querendo ou não, o Conselho é uma associação, a OAB, né? Isso. Como ordem, é uma associação. E para vocês verem que a nossa diretoria hoje, a maioria, pela primeira vez na história da OAB, a maioria é de mulheres advogadas. Então, isso já é uma demonstração do quanto que nós temos aqui de reconhecimento dessa força, dessa necessidade de ter uma atenção, um olho mais apurado para as mulheres que são mães, que são amigas, que são esposas. Como a doutora bem falou, eu tenho uma advogada ao meu lado, né, a minha esposa, que realmente, como falam que por trás de grandes homens, e eu espero que me considerem grande homem, porque eu tenho uma grande mulher por trás de mim também. É verdade, doutor. E nesse caminho é que a gente vê o quanto que a OAB cada vez mais está se direcionando para dar cada vez mais apoio para as mulheres, porque já foi entendido dentro aqui da ordem de que a OAB precisa dar um apoio
muito maior para as mulheres advogadas, que tem tudo isso que a senhora falou, doutora, e que os homens já estão, de certa forma, amparados por mais de 30 anos aí de OAB aqui nessa sede. Né? Gostaria até de acrescentar as oportunidades de crescimento, né? Se você olhar, as nossas comissões são compostas por grande maioria de mulheres, presidentes mulheres, muito capacitadas, muito trabalhadoras, que se propõem a servir a classe e a crescer. Essa é uma preocupação, inclusive, do nosso presidente, Dr. Jean, com a questão, nosso conselho já é paritário, então ele já tem essa preocupação com a paridade, né? A mulher, ela precisa de espaços e ele está cedendo esses espaços dentro da OAB cada vez mais, e para quem quiser, é só vir conversar com o presidente, fazer suas propostas para a classe, que serão muito bem-vindas. Com certeza. Nós estamos caminhando para nossas considerações finais nesse mês especial da advocacia. Eu quero agradecer aqui a presença desses dois grandes advogados e também que eles reforçassem que tem programação especial. Tem baile do Rubi, tem a nossa feijoada, tem como participar ainda, né, doutora? Exatamente. O mês da advocacia é o nosso mês. Eu acho que, assim como nós temos muito trabalho durante o ano inteiro, nós também precisamos nos valorizar. A OAB, esse mês da advocacia, além de várias palestras, vários simpósios que nós temos a feijoada no dia 11, né, no dia do advogado, e nós teremos o baile do Rubi no dia 16. Então esse não é só um momento de festa, é um momento de confraternizar, é um momento de você encontrar seus colegas, principalmente depois dos anos de pandemia que nós tivemos esse afastamento e esse isolamento. Eu acho que já está mais do que na hora da gente retomar essa convivência saudável, esse reencontro com grandes amigos que a gente fez ao longo do caminho. Então eu faço esse convite em especial, venham, participem. A feijoada vai ser no dia 11, lá no Vasco Vasques, e o nosso tradicional baile no dia 16, lá no Diamond. Então, por favor, venham até aqui, peguem suas pulseiras. Lembrando, o refri é até o dia 31 de agosto. Toda a estrutura que a OAB oferece para a advocacia hoje, ela vem das nossas anuidades, então há uma necessidade de que haja uma maior adimplência para que a gente possa continuar ampliando esses benefícios e mantendo o que já existe. Nós temos várias salas nos fóruns, nós temos salas de coworking, nós temos estacionamento, nós fornecemos computadores, fornecemos os funcionários para auxiliar. Então o colega, ele precisa entender que toda essa estrutura, ela tem um custo, e esse custo, ele vem das nossas anuidades. Essa anuidade não vai pagar salário para ninguém aqui da diretoria ou para o conselho. Sim. Não existe isso, nós somos todos voluntários, mas o interesse é que a classe tenha estrutura sempre. Esse que é o nosso pedido maior nesse mês da advocacia, essa oportunização desse refri, doutor Sérgio, brilhante forma como ele foi feito pela tesouraria, pela sua pessoa, de oportunizar poder pagar em até 30 vezes, não é isso? Retirando os juros, retirando as multas. E eu acho que esse trabalho foi brilhante. Parabéns, viu? Muito obrigada a todos e principalmente obrigada pelo convite. Obrigada, doutora Alice. Isso, e já aproveitando a minha despedida aqui também, para complementar o que foi dito aqui, temos também o clube. O clube é mantido por vocês. Temos aqui uma situação inédita em todo o Brasil, que é ter um clube com academia, uma academia para os advogados. Exatamente. Então, se nós vermos aqui toda essa estrutura que nós temos aí em prol da advocacia, tanto na parte social como também na parte profissional, é de muito interesse que se tenha essa sua regularização, até mesmo porque, às vezes, a gente precisa aumentar o quadro de funcionários daqui para melhorar o atendimento em muitas áreas de atuação da nossa advocacia, da nossa OAB em prol da advocacia,
E a gente tem uma limitação, porque nós temos também como se fosse uma lei de responsabilidade fiscal, onde existe um teto de gasto com funcionário. E a gente só pode aumentar essa quantidade de funcionários aqui dentro da OAB caso a nosso orçamento ele consiga comportar durante os próximos anos esse tipo de despesa que, falo mais uma vez, é em prol de vocês, advogados, tá certo? Então espero vocês lá na tesouraria. Eu estou aqui certamente todos os dias a partir das 17 horas, já fiquei até quase 10 horas da noite aguardando o advogado que falou, olha, deu problema no meu carro, preciso, o senhor pode me aguardar? Eu aguardo, venha que a gente está aqui a dispor do nosso tempo para vocês. Muito obrigada, doutora Alice, doutor Sérgio, desde já agradeço vocês virem participar aqui conosco e também parabenizo vocês, a nossa advogada mulher, exemplo, doutora Alice, doutor Sérgio também brilhante, sempre procurando resolver tudo aqui na nossa OAB Amazonas. Eu sou jornalista, sou advogada e venho contribuir com a parte da comunicação, venho toda quarta-feira aqui gravar nosso podcast e eu conto com a audiência de vocês. No próximo programa vamos continuar reforçando todos os trabalhos aqui da advocacia nesse mês especial, mês de agosto. Muito obrigada e até a próxima.